Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Lucas Cerqueira, sou estudante da Universidade Federal da Bahia no curso de Direito e tenho formação no Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades na mesma instituição. Eu venho aqui apresentar um artigo que eu escrevi cujo nome é Novos Direitos na América do Sul. Qual democracia queremos? Eu pretendo fazer uma análise de direito comparado sobre os direitos das populações negras nos países da América do Sul, no quais são Brasil, Bolívia, Equador e Colômbia. Por que esses 4 países? Porque foram países no qual existem direitos expressos para as populações negras nas suas constituições, seja pelo processo constituinte originário, seja pelo processo constituinte derivado, que são conhecidas emendas constitucionais, ou por reconhecimento das cortes constitucionais desses países. Por que eu analiso o direito das populações negras? Porque na América do Sul, a participação da população negra foi expressiva em seu conjunto populacional. E isso teve reflexos expressos no direito. Primeiramente, num processo de exclusão a partir da escravidão, porém, especialmente a partir das décadas de 1970, no qual houve uma troca de governos autoritários para governos democráticos, essas populações, a partir de seus processos políticos constitucionais, conseguiram conquistar direitos expressos nas constituições desses países. E vamos analisar caso a caso. Vamos começar então pelo caso brasileiro. O Brasil é o país no qual concentra mais população negra dentro de todas as Américas e é o segundo país onde mais concentra a população negra no mundo, atrás apenas da Nigéria. O Brasil, de acordo com o censo de 2010, tem 55% da população declarada preta e parda. Isso tem reflexos nas constituições, porque na Constituição Federal de 1988 são reconhecidos direitos das populações quilombolas. Esses direitos foram regulamentados a partir do Decreto 4887, com fundamento na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, no qual considera que os quilombolas têm direito à propriedade coletiva da terra, rompendo com a tradição do direito romano de propriedade privada individual. Além desses direitos, foram garantidos direitos trabalhistas das populações, as trabalhadoras domésticas, no qual, devido ao resquício da escravidão, elas não tinham direitos comparados dentro da consolidação da lei do trabalho. Além disso, foram garantidos direitos educacionais de acesso às populações negras nas universidades e nos concursos públicos, que foram legitimados pela Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que considerou como leis constitucionais e necessárias para manter a igualdade material entre essas populações. A principal referência sobre os estudos, especialmente dos quilombolas, é o professor Júlio de Sada Rocha, que é o atual diretor da Faculdade de Direito da UFBA. Vamos agora ao caso afrocolombiano. A partir da Constituição de 1991, foram garantidos direitos territoriais e políticos aos povos afrocolombianos, especialmente pela regulamentação da Lei 70 de 1993 e da Lei 649 de 2001. Foram garantidas também propriedade coletiva às populações afrocolombianas, especialmente os pelenques, assim como direito a 2 assentos na Câmara de Representantes, que é como se fosse a Câmara de Deputados brasileira, mas lá são Câmara de Representantes no estado da Colômbia. Além disso, esses estudos são feitos pelo livro Estudios sobre la participação política de la población afrodescendiente, escrito por José Jiménez e Fernando Garcia, caso afroequatoriano. No Equador, a partir da Constituição de 1998, além da Constituição de 2008, foram garantidos direitos coletivos e culturais e territoriais ao povo afroequatoriano, especialmente pela regulamentação da Lei 275 de 2006. Foi criado o Estado Plurinacional do Equador, no qual não só houve um reconhecimento dessas populações, mas uma mudança de toda a estrutura do Estado a partir do plurinacionalismo. Essa nova Constituição garantiu a propriedade coletiva da terra aos povos afroequatorianos, assim como jurisdições especiais para esses povos. A principal referência para esses estudos é do livro de John Sanchez, cujo nome é El Processo Organizativo Afroequatoriano. Vamos agora para o caso da Bolívia. A Bolívia, a partir da sua Constituição de 2009, estabeleceu também o Estado Plurinacional da Bolívia. Nesse Estado, são criadas circunscrições e jurisdições especiais para os povos indígenas, mas é feito também, a partir da equiparação dos direitos das populações afro-bolivianas com os indígenas, são garantidos direitos agrários, direitos à terra, especialmente pela reforma agrária, que possibilitou essas populações terem maior acesso à terra. E com a equiparação dos direitos dos afro-bolivianos com
os indígenas tiveram direito também a jurisdições especiais e circunscrições especiais políticas, no qual eles participam de um processo próprio eleitoral para as casas legislativas.